Pode ser até loucura que eu tô falando agora, cara, mas depois que eu parei de focar em conquistar as coisas, veio muito mais coisa pra mim. É surreal, cara. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve e ativa o sininho para mais vídeos como esse, beleza? Deixa um comentário lá no final se você achou que fez sentido para você, beleza? E vamos que vamos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão Sem Grau. Por que Visão Sem Grau? Porque eu tenho esse óculos aqui só de onda, eu não preciso usar óculos. Mas enfim, cara, qual que vai ser o tema de hoje? Hoje a gente vai discutir sobre como a conquista é inferior à construção e como que a gente está tão neurobiologicamente falando, mimado e tendencioso a querer só buscar conquistas, conquistas rápidas, resultados rápidos a todo momento, esquece da beleza do processo. Então vamos lá, cara. Existe uma grande diferença entre você conquistar algo e construir algo. E hoje em dia, cara, com o imediatismo que a gente vive, é surreal. A gente sempre quer conquistar, a gente sempre conquista coisas muito rápido. Hoje não exige esforço, não exige constância, não exige paciência para conquistar certas coisas que são básicas, mas que nunca foram pra gente. Pô, você quer conquistar um alimento? Você não precisa se esforçar. Você pede no iFood, você não precisa nem ir lá no lugar. Entendeu? Você pode pedir ali 20 minutos na tua casa. Você quer conquistar uma pessoa, você não precisa ir na casa dela, você não precisa trocar uma ideia com ela pessoalmente, falar com ela. Não, você dá uma curtida no story. Se ela responder de volta, você já conquistou, digamos assim, uma pessoa. É muito mais fácil, é muito mais rápido hoje em dia. E isso chega a ser um problema, cara. Porque quando a gente fica mimado nesse sentido, a gente acaba jogando esse imediatismo para outras áreas da vida. Então você sempre fica se perguntando, quando que eu vou chegar lá? Quando que vai vir a conquista? Cadê? Cadê o resultado? Cadê o resultado? E desiste no meio do caminho. E ainda está sendo cada vez mais incentivado hoje em dia, né, cara? Essa questão da conquista sem o esforço ou sem a paciência. Pô, galera da medicação aí para emagrecer, caneta, toda hora, meu parceiro. E você não, acaba não construindo um corpo saudável. Você conquista um corpo estético, só que alugado. Então qual que é a questão, cara? Você não constrói um corpo saudável em um mês. Você não constrói um relacionamento bom, um relacionamento legal em 3 meses. Um mês, uma semana. Você não constrói uma empresa sensacional em menos de um ano, cara. Entende? Então a gente deve focar no processo, cara. O processo é muito bom. A gente esquece que a construção é a beleza da parada. E eu vou explicar qual que é a diferença entre construção e, a nossa famosa conquista. Um imperador, cara, ele pode simplesmente conquistar um reino do dia para a noite, certo? O cara vai para uma batalha, ele organiza as tropas dele, tudo certinho, estuda um pouquinho, vê o horário e tudo mais que é melhor para atacar, tal, e cara, em dias, às vezes da noite pro dia, ele conquista outra terra, outro reino, e é rápido, entende? Mas construir um império tão forte a ponto de fazer isso, a ponto de conseguir conquistar outros reinos tão facilmente, que é a chave. Você construir a sua base sólida é a chave, e não é da noite pro dia, cara. A conquista pode vir rápida, mas a construção leva tempo. A construção leva paciência, leva consistência no processo e leva presença, cara, principalmente. Porque senão você não consegue sustentar por muito tempo essa constância. Então a frustração que a maioria das pessoas passa hoje na nossa sociedade, que eu já sofri muito com isso também, cara. Eu já fui uma pessoa que era completamente imediatista, que jogava esse sentimento e esse vício dopaminérgico, E esse querer sempre muito rápido as coisas para tudo na minha vida. Então eu ficava muito frustrado com isso, cara. Até que eu comecei a entender que a construção é necessária e é lenta. É lenta e é prazerosa. A gente entender que cada dia que a gente passa não é quando que eu vou chegar lá? Mas sim cara, hoje eu levantei mais um tijolo no muro do meu império.
Hoje eu contribuí para a minha base sólida. Porque também, se você fica nessa de imediatismo para construir um império rápido, o que acontece? Base fica fraca, império desmorona rapidinho. Não há muro que se sustente sem uma boa base, né? Ali. Uma árvore muito grande, ela não se sustenta com raiz pequena. Então, primeiro é que, ó, crescimento de raiz, raiz forte, é trabalhar na sua casca, entende? Porque depois que você tem a estrutura montada, tudo vem muito rápido. Mas o passo de formiga ali, o tijolo por tijolo, a consistência é o essencial, cara. E uma coisa que me ajudou muito a parar de me frustrar, que me colocou aqui no agora, no presente, é toda noite, cara, você simplesmente substituir a pergunta do quando que eu vou ter tal coisa, ou quando que vai chegar isso pra mim. Porra, cara, hoje eu dei mais um passo em direção ao meu império. Hoje eu construí a minha base sólida, que seja 1%. Se a resposta é sim, cara, se eu contribuir para o meu corpo, para a minha base forte do meu corpo, base forte da minha mente, uma coisinha por dia, base forte do meu espiritual, cara, é isso. Você não precisa de mais, você não precisa mover montanhas, conquistar impérios inteiros em um dia, cara, porque isso não é sustentável. Isso não é o que constrói uma base forte. E hoje em dia, até com rede social, a gente acaba comparando muito a nossa construção com a construção de alguém que já tem 9 anos de império, né? 10 anos de império. Aí a gente fica frustrado porque a gente vê o resultado da construção de muitos anos de alguém, né? No Instagram, nas redes sociais. Depois, o que acontece? Você olha para você e fala, cara, eu quero aquele resultado. Eu quero conquistar aquilo lá. Por que eu não estou conseguindo? Pô, por que para ele é tão fácil? Não é fácil, cara. A comparação, ela é a maior inimiga da presença. É a maior inimiga da plenitude, do autoconhecimento. Porque ficar olhando para fora, como que os outros estão agindo, o que o outro está fazendo que ele ganha as coisas tão fácil. Não, cara. Ele construiu. Então vamos focar na construção, ao invés de ficar nessa parada de querer se comparar a todo momento com a construção de outra pessoa, com o império de outra pessoa. Entende? Então é isso, cara. A dica que eu posso te dar, escreva à noite, que eu acho que é algo essencial, escreva à noite as suas conquistas do dia. Escreva o seu planejamento para o dia seguinte. Ali, os 3 itens, corporal, espiritual e mental. Você vai colocar, cara, um item para cada. Um treino, né? Uma leitura ou consumir algum conteúdo de qualidade que te faça pensar para o mental. E espiritual, uma meditação, uma prática de mindfulness, que é a presença consciente, né? Você jogar sua atenção para o presente. E você pode adicionar para o propósito também, né? Um item para o propósito que eu acho bem legal, eu faço isso no meu caderno, que é anotar o proposital, que aí é em relação a uma empresa sua, em relação a algum projeto grande que você tem trabalhado, alguma coisa que você quer empreender, que você quer, né? Então é um item para cada todos os dias e tá ótimo, tá maravilhoso, você está construindo o seu império. E o tempo vai te trazer o resultado. É isso, meu parceiro, minha parceira. É isso. Entende? Então é isso, cara. Espero poder ter ajudado. Se você curtiu, já deixa seu like, compartilha com alguém que está muito imediatista, né? Que gostaria de ouvir essas palavras, se ajudou você, claro. E já se inscreve, deixe seus comentários aí, show de bola, e é isso. Só o começo, visão sem grau. Um abraço.